Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Milton do canal Nosso Jeito de Falar. Hoje conversaremos a respeito desse tema aí, ó, sujeito indeterminado. Hoje, filho, você vai ser capaz de descobrir num período ali, ó, você vai bater o olho e vai, ó, aqui é caso de sujeito indeterminado. Bacana? Então, ó, já deixa seu comentário aí, ó. Ao terminar o vídeo, quero que você faça uma frase escrevendo lá, utilizando o sujeito indeterminado. Beleza? Esse vai ser o nosso trato. Vou dar uma olhada aí na sua frase e eu quero que você pratique aqui, tá bom, filho? Então vamos lá, professor. Direto e reto. Vamos lá. Olha só. Pessoal, é o seguinte, olha aí, ó. Hoje você, até o final do vídeo, você vai ser capaz de descobrir que telefonaram para João naquele dia. Ali em cima, ficou-se feliz, venderam o celular por engano. Em todos esses períodos aí, em todas essas orações, nós estamos diante de sujeito indeterminado. Dê uma olhadinha aí, ó, em todas essas orações, nós estamos diante de sujeito indeterminado, beleza? Então, professor, explique. Olha só, filho, o sujeito indeterminado, pelo próprio nome, é aquele que não se pode ou não se quer determinar. O próprio nome já diz. Só que agora eu vou dar um macete. Vou dar um macete agora que você vai... utilizando esse macete, você vai ser capaz assim, ó, de matar toda e qualquer questão. Vai bater o olho na questão e, pô, acertou. Beleza? Então, olha só, pessoal. Eu vou dar aqui os casos de sujeito indeterminado. Você vai pegar o caso mais esse macete de agora e você vai perceber que está diante de sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E qual é esse macete, professor? Vou dizer agora para você. Olha só, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem? Você vai perguntar assim, ó. Quem praticou a ação? O caso mais a pergunta. Quem praticou a ação? Você não vai ser capaz de identificar quem foi que praticou a ação. Se você não for capaz de identificar, é porque você está diante de um caso de sujeito indeterminado. Beleza? Então é isso. É caso mais essa pergunta, quem praticou a ação, e você não vai encontrar quem foi. Justamente por conta disso, você estará diante de um caso de sujeito indeterminado. Então, professor, desenrole e mostre. Olha só. Olha o caso 1, filho. Olha o caso 1. Vamos ao caso 1. Colocando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito simples. Olha só, colocamos o verbo na terceira pessoa, sem sujeito explícito. Colocamos aqui, ó, o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Claro, porque se eu coloco aqui, ó, eles já seriam, eles telefonaram para João, ele já seria o sujeito. Sujeito simples. Então não tem porquê. Tem que tirar. Então, esse é o caso. Você vai ter que memorizar. Memorize esse caso. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, obviamente. Beleza? Mais um macete, né, professor? Exatamente. Vamos a ele. Aí, o que você vai fazer? Você vai perguntar aí, ó. Telefonaram para João naquele dia. Você vai fazer a seguinte pergunta. Quem telefonou? Quem telefonou, você não vai ser capaz de dizer. Você não consegue. Não dá para dizer quem foi. Telefonaram. Sujeito indeterminado. Olha o próximo. Venderam o celular por engano. Aí você vai perguntar, ó. Quem? Quem? Você não vai ser capaz de identificar. Mexeram na minha bolsa. Quem mexeu? Quem mexeu, filho? Você não consegue dizer. Porque você está diante de casos de sujeito indeterminado. Bacana? Então, olha aí como ficou. Telefonaram para João, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural, sem o sujeito explícito, e você vai usar o caso 1, mais a pergunta quem praticou a ação. Você não vai ser capaz de identificar. Se você não é capaz de identificar, filho, então é caso de sujeito indeterminado. Corre para o abraço, beleza? Tem outro caso aqui, ó. Tem outro caso, olha só, esse caso é maior, exige um pouco mais de atenção, mas você vai tirar de letra. Olha só, colocando o pronome oblíquo se,
junto a verbos de ligação, intransitivos, transitivos indiretos ou transitivos diretos, cujos objetos diretos estejam preposicionados, os verbos ficarão na terceira pessoa do singular. Então vamos por parte, né, pessoal? Você percebeu que tem muita coisa no caso 2, mais a pergunta, o macete. Então vamos por parte. Fique calmo, fique calmo. Eu sei que é muita coisa, mas fique calmo. Olha só. Os verbos ficarão na terceira pessoa do singular. Ó. Já saquei que está na terceira pessoa do singular, professor. Olha aqui, ó. Ficou, vive, gosta, bebeu. Beleza, professor. Não está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural é o caso 1. Terceira pessoa do singular aqui. Beleza, professor. Continue. Continue que eu acho que eu estou pegando a manha. Olha só, filho. E em todos os casos, nós temos o pronome oblíquo se. Você está vendo ele aqui, ó. Se, ficou-se, vive-se, gosta-se, bebeu-se. E em todos esses casos, pessoal, eu quero que você memorize. Quero que você não se esqueça disso. O se é pis. Esse se é pis. É partícula de indeterminação do sujeito. Claro, estamos diante de frases com sujeito indeterminado. Por conta disso, esse se você vai memorizar. Tem vídeo aí, inclusive, pessoal. Mas agora, por hora, memorize que o se é pis. O se é pis. Partícula de indeterminação do sujeito. Beleza? Vamos continuar. Não acabou não. Pera aí, que agora que você está começando a pegar a manha. Coloquei na sequência aqui para você, olha só. Ficou-se feliz. Verbo de ligação. Ó. Aí o que eu vou fazer, professor? Vou perguntar quem. Quem ficou feliz? Você não é capaz de dizer quem ficou feliz, não é verdade? Vive-se bem em Sampa. Olha aí um verbo intransitivo. Quem vive bem em Sampa? Você também não é capaz. Gosta-se de chocolate nessa casa. Quem? Você também não é capaz de dizer. Bebeu-se do licor. Quem bebeu do licor? Você não é capaz de dizer quem praticou a ação. Por conta disso, sujeito indeterminado. Só que aqui tem um porém, ó. Aqui, ó, o beber é verbo transitivo direto, beleza? Que exige um objeto direto. Só que nós tivemos que colocar bebeu-se do licor, nós tivemos que colocar aí um objeto direto preposicionado, justamente porque se a gente coloca só bebeu-se o licor seria o sujeito. O se já não seria pis, seria pá, partícula passivadora. Mas você não precisa ficar nervoso. Relaxa. Só memorize o seguinte. Esse se é pis. Professor, se o vídeo terminar e eu souber que no caso 2, o se, o pronome oblíquo se, é pis, eu vou estar bem? Muito bem. Beleza? Então, memorize isso. O se é pis. Então, você percebeu. Olha só, o caso 2 mais a pergunta quem praticou a ação. Você não é capaz, filho, de dizer para mim quem praticou a ação. Se você não é capaz de dizer, você está diante de sujeito indeterminado. Você vai acertar na sua prova, na sua escola. Olha só como ficou fácil. Ficou muito fácil, professor. Ficou mesmo, ficou mesmo. Então, olha só, hoje você foi capaz de aprender que telefonaram para João naquele dia, sujeito indeterminado. É o caso 1, mais a pergunta quem praticou a ação. Quem telefonou para João? Não sei, professor, não faço ideia. Sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural. Ficou-se feliz. Olha o verbo de ligação aí. Olha o se. Professor, você já falou. O se é pis. O se é partícula de indeterminação do sujeito. E o verbo ainda está na terceira pessoa do singular. É o caso 2. E eu ainda faço a pergunta. A pergunta é o macete. Quem ficou feliz? Você não consegue dizer. Se você não consegue dizer, você está diante de sujeito indeterminado. Venderam o celular por engano. A mesma coisa. Quem vendeu? Você também não consegue dizer. Então, para terminar, pessoal, fiz aqui, ó. Professor, mostra aí, ó. Fiz aqui um esquema para você, ó, ficar craque. O caso 1, coloca-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. O caso 2, coloca-se o pronome oblíquo se. Ele vai funcionar como pis, tá certo? Como partícula de indeterminação do sujeito, junto a verbos de ligação, intransitivos, transitivos indiretos ou transitivos diretos,
cujos objetos diretos estejam preposicionados. Falei isso ainda há pouco. E os verbos ficam sempre na terceira pessoa do singular. Beleza, filho? Vou colocar só mais uma coisa aqui. Professor, até sei o que o senhor vai colocar aí. Você vai pegar os casos e vai perguntar quem praticou a ação. Esse é o macete. Você vai correr pro abraço. Você vai acertar. Tranquilo, filho? Então, hoje, eu quero, se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve. Me segue aí no Instagram, no Facebook. Deixe sua frase aqui embaixo, utilizando sujeito indeterminado. Vou dar uma olhadinha. Tranquilo? E tamo junto. Até a próxima conversa. Estava com muita saudade de você, filho. E, ó, valeu!